muita repercussão com os anúncios feitos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem à noite e, claro, com a repercussão também da reação do mercado. O dólar, como você falou, Rafael, e nós estamos acompanhando durante toda a nossa programação, teve uma alta muito expressiva, ontem fechando em R$ 5,91. É o maior valor nominal da história, uma alta de 1,81%. E sobre esse assunto, eu converso agora com José Alfax, ele que é economista da Rio Bravo Investimento. Bom dia, José. Obrigado por nos receber aqui. Manhã movimentada, muita repercussão. E nós estamos escutando vários economistas desde ontem, quando o Haddad fez o anúncio, com as reações do mercado, e alguns apontam que possivelmente essa alta do dólar se deva à questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E também, em contrapartida, quem ganha até R$ 50.000, acima de R$ 50.000, vai pagar mais imposto. Você acha que isso repercutiu e refletiu na alta do dólar? Foi isso que o mercado viu? Nós acreditamos que sim. Observamos o mês de novembro bastante movimentado em questões domésticas, muito mais que em questões macro-globais. A movimentação do dólar tem se mostrado muito relacionada à deterioração nas contas públicas, então a ansiedade, a expectativa do corte da revisão de gastos era muito grande. Da maneira que veio anunciada, misturando com outra proposta de reforma da renda, sinto que ofuscou um pouquinho o conteúdo do pacote, mesmo que ele seja muito alinhado com o conteúdo que o mercado antecipava. Colocou um pouco em pauta qual é a prioridade do governo. É de fato realizar a reforma da renda, que era uma promessa ao início do mandato, ou de fato ancorar a expectativa do mercado, reduzir o prêmio de risco na curva, mostrando o comprometimento fiscal. Então, essas questões ficaram um pouco dúbias dentro da visão do investidor. Aqui não foi muito diferente. Nós acreditamos que muito dessa deterioração do dólar vem de fato de uma deterioração das contas públicas, são um reflexo desse fenômeno. E José, o mercado teve essa reação antes mesmo do anúncio do Fernando Haddad em cadeia nacional. Você acha que, de certa forma, o mercado já vinha preparado negativamente para que o Haddad ia falar? Não sinto que ninguém conseguiu antecipar que a reforma da renda viria junto com a revisão de gastos. Foi uma coisa que pegou todos de surpresa, que também não foi diferente. Talvez, justamente como eu comentei, por ter vindo de uma maneira concomitante, ambos juntos, tenham ofuscado um pouco o conteúdo do pacote. O que era antecipado, que a gente poderia ver também de maneira mais racional, seria a divulgação do pacote, como ele bem fez ontem à noite, e depois, mais para frente, talvez ano que vem, o anúncio da reforma da renda, que é um interesse pronunciado do governo. Agora, como são duas coisas que entram em contraparte, de uma maneira você está tendo um aumento da dívida líquida em 60 bi, quando você isenta essa parcela da população que recebe até R$ 5.000, do outro você tenta reduzir a trajetória de gasto, entra em contramão e a gente tenta colocar em prioridade o que o governo está realmente pensando. Talvez esse descompasso no timing aí tenha sido o principal ponto que causou essa deterioração no dólar. José, nós comentávamos antes de entrar no ar que essa alta do dólar aconteceu num momento talvez melhor antes do anúncio final desse pacote. Sim. Você acredita que foi de maneira proposital? Tem algum viés político nessa questão toda? Eu sinto que tem a ver, sim, com o manejo político, mas na minha visão é muito mais relacionado a uma medida altamente impopular para o governo, especialmente dentro de uma parcela dos eleitores do presidente. Então, vendo a popularidade cair, tende a ser um manejo político para tentar reverter um pouco dessa queda. Sinto que sim, é de fato uma manobra política que também foi anunciada desde o começo do mandato, mas ao mesmo tempo balancear com a medida impopular. Então, de um lado eu estou agradando a parcela do eleitorado, de outro lado eu estou desagradando, então tentar fazer um efeito líquido mais balanceado. O prejudicial dessa medida é o fato de que você acaba anulando um pouco da benesse, do benefício de anunciar o pacote de revisão. Pouco se comentou sobre o conteúdo da revisão, mas muito mais sobre a reforma da renda. Você acaba anulando uma coisa que deveria ser muito positiva e deveria ajudar um pouquinho os ativos domésticos. Não foi o que aconteceu. Cada dia de expectativa ou cada dia de espera em relação ao pacote de revisão foi mais prejudicial para as curvas de juros, mais prejudicial para o dólar também. Então eu sinto que, por mais que tenha sido um manejo político, não foi muito bem estruturado na comunicação. E trazer essa questão da isenção do imposto de renda, né? Toda essa envolvendo renda, você acha que ofuscou de certa forma o pacote em si, trazendo uma outra discussão, até uma discussão social, uma certa briga de classe, né? Ricos contra pobres? Como é que você vê essa questão?
Sim, com certeza ofuscou na minha visão. A reforma da renda é um conteúdo muito válido que está para ser analisado pelo Congresso diante da reforma tributária. Antecipar esse debate que foi o principal problema na minha visão. Quando você pega para parar em proporção das pessoas que ganham até R$5.000 no Brasil, você tem um montante próximo, né, 70%. Né? 15% da população adulta recebe até R$6.000, basicamente o topo ali da população. Então, a massa de pessoas contribuindo que ganham até essa faixa abrange mais do que o pobre na definição, abrange também a classe média, porque o Brasil é um país de renda baixa, de média renda baixa, no caso. Então, quando você põe em proporção o aspecto essencial da reforma tributária, a reforma de renda, você vai acabar tendo que suprir muita desse descompasso de 60 bi com um pouquinho de contribuição. E a gente não sabe ainda de onde virá, se é 50 mil de pessoas, 50 mil de renda ou 50 mil de salário. Então, tem muita coisa técnica ainda não definida que vai acabar por dizer se a gente conseguirá ter um efeito nulo aí, né, dessa reforma da renda. Pode falar, Pedro. Não, pode continuar, por favor. Assim, acho que o principal problemático, no caso, seria como a grande maioria do Brasil recebe até 5 mil, a contribuição viria de uma pequena porcentagem de pessoas, a gente não sabe ainda se seria da renda ou do salário dessas pessoas. Né? Essa falta de nuance técnica dificulta analisar com mais visão a proposta. José, e quando o ministro Haddad fala que todas essas medidas elas vão gerar um corte de 70 bilhões em 2 anos, você acha que o mercado consegue ver isso de forma positiva ou as medidas ofuscaram esse anúncio também? Não, acho que o conteúdo do pacote, na nossa visão, veio muito alinhado com o que era esperado pelo mercado. Tanto a reformulação da Previdência dos militares, quanto colocar o salário mínimo dentro das regras fiscais, que é uma questão muito discutida há muito tempo. O programa, a maior supervisão dentro de programas sociais para garantir que quem receba seja quem de fato necessita. Tudo isso era muito antecipado. Se a gente conseguirá ver 70 bilhões em 2 anos de economia, é outra questão que demanda muito mais nuance. Então a gente tem que saber o detalhamento do pacote para chegar nessa conclusão. A percepção inicial, pelo que eu vi, foi bastante cética em relação ao número de 70 bi. A gente conseguiria ver de economia dentro do salário mínimo a maior proporção do pacote, maior impacto econômico viria de colocar o salário mínimo dentro das regras fiscais, mas ainda assim depende muito do detalhamento do pacote que a gente deve ver mais essa manhã. José, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua atenção.